Turma do Propósito, boa noite, meu querido irmão. Que alegria estar com você aqui mais um dia. Hoje, Deuteronômio capítulo 10. Seja bem-vindo, você que entrou agora no Grupo Propósito. Vamos lembrar que o Grupo Propósito são 3 passos simples. Ler um capítulo da Bíblia por dia. Hoje, capítulo 10 de Deuteronômio. Amanhã, 11 e assim por diante. Um capítulo por dia da Bíblia é o suficiente. Também orar todos os dias. Coloque diante do Senhor a sua petição, a sua oração. E também, meu querido irmão, tente mudar. Mudar é preciso. E nós vamos juntos aí meditar no capítulo 10 de Deuteronômio. Vamos juntos. Eu quero dizer para os irmãos que esse capítulo é um capítulo que traz para nós lições importantíssimas sobre a misericórdia e a fidelidade do nosso Deus. Nos versículos finais do capítulo anterior, se você quiser assistir e entender o contexto, você pode assistir, acessar a nossa playlist. Tem uma mensagem fixa aí e tem um link lá que vai te levar a toda a playlist do propósito. Você pode assistir o vídeo de ontem, capítulo 9, e também você pode ir lá em Êxodo e assistir para você ter uma visão ainda maior, mais ampla do que aconteceu. Êxodo capítulo 32, você vai ver a história da infidelidade do povo de Israel. O povo de Israel estava ali ataviado, pronto para o casamento com Deus. Deus seria o esposo, Moisés uma espécie de mediador ali entre Deus e o povo para levar a aliança, o compromisso. O povo já tinha feito o compromisso de cumprir tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado, mas nos dias do casamento o povo traiu o Senhor com o bezerro que eles mesmos fizeram. Aquele indignou muito ao Senhor. Moisés desce, acaba com aquele bezerro, repreende Arão, repreende o povo e volta a orar ao Senhor e ora 40 dias e 40 noites, como diz aqui o versículo de número 25. E orei ao Senhor dizendo, versículo 25 e 26 do capítulo 9, ele diz: não destruas o povo da tua herança que resgataste com a tua grandeza. Lá no último versículo 29 ele vai dizer: porque esse povo é tua herança e o Senhor tirou ele com a mão poderosa, então não o destruas. E aí, diante da oração de Moisés, e a gente viu no capítulo anterior que Moisés aqui faz uma representação de Cristo, que também intercede por nós, o Senhor faz uma obra maravilhosa. Primeiro, o Senhor restaura a aliança dele para sempre. É interessante, irmãos, que Deus sempre está pronto para restaurar o seu compromisso conosco. O Senhor está sempre pronto para nos perdoar. Ele é grande em misericórdia, ele não rejeita um coração quebrantado, ele não rejeita um espírito contrito. Só que é interessante nesse texto o seguinte, que no primeiro episódio, quando o Senhor mandou Moisés subir, o Senhor deu as tábuas a Moisés lá em cima. Então Moisés não teve trabalho nenhum. Agora no versículo 1, diz que o Senhor manda Moisés lavrar 2 tábuas de pedras, como as primeiras. Agora era Moisés que tinha que lavrar as tábuas. Por quê? Porque Moisés havia quebrado as tábuas. Então o Senhor manda agora: olha, eu te dei e você quebrou, agora você lavra as tábuas e traz até mim, porque eu vou escrever nelas. Eu acredito que isso é um símbolo, irmãos, do que tem que acontecer. O Senhor nos salvou quando não esperávamos, nos iluminando pelo seu Espírito e nos levando a crer. Jesus disse que ninguém vai ao Pai, aliás, ninguém vem a mim se o Pai que o enviou não o trouxer. E o meio pelo qual nós somos levados a Jesus é por meio do Espírito Santo. E aqui, irmãos, eu acredito que é um símbolo do arrependimento. Quando o homem peca, o Senhor está pronto para restaurá-lo? Sim. Qual é a condição para que isso aconteça? O arrependimento. Sou eu que devo agora colocar o meu coração diante do Senhor. Sabemos que a lei do Senhor não é escrita em tábuas de pedra, mas escritos em corações que antes eram de pedra, mas pelo conhecimento da vontade do Senhor, vão se tornando corações de carne, sensível à voz do Senhor. E aí o Senhor restaura a aliança para sempre. Agora é interessante que ele manda Moisés lavrar as tábuas e construir uma arca para que ele pudesse guardar as tábuas. Guardar as tábuas significa observar para sempre. A gente não costuma jogar aquilo que é importante fora. O que é importante para nós guardamos, seja uma recordação, seja uma instrução, seja algo que tem um valor para nós guardamos. Isso me faz lembrar do versículo que diz: guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E o ato de guardar, Moisés agora não teria mais oportunidade de lançar essas tábuas ao chão, porque elas estavam guardadas dentro de uma arca. Elas estavam guardadas ali no local. Vamos lembrar que elas seriam colocadas dentro da arca da aliança, por cima o propiciatório e dentro do Santo dos Santos. E aí, meu querido irmão, aquele Santo dos Santos era um símbolo da habitação de Deus, da presença de Deus. E o símbolo da presença de Deus hoje é o nosso coração. Deus habita em nosso coração. Também diz o texto que o próprio Deus escreve, ele sobe ao monte. E é interessante que no meio desse pecado todo, o Senhor, ele faz algo maravilhoso. Porque Jacó, lá no capítulo 49, do versículo 5 ao versículo de número 7, ele amaldiçoou tanto a Simeão quanto a Levi, dizendo que eles não entrariam no conselho deles. Especialmente ali no versículo 6, que eles não entrariam no conselho. Era uma maldição para aqueles filhos que haviam traído seu pai em relação ali àquele casamento que havia sido marcado com a sua irmã. E eles acharam aquilo um absurdo, então covardemente mataram ali os homens daquela região, causando muitos problemas a Jacó, e Jacó, portanto, o amaldiçoou. O Senhor pega a maldição de Levi, que não teria parte no conselho, e transforma em bênção. O Senhor, então, no meio dessas dificuldades, no meio do pecado,
o Senhor restaura o seu povo para poder servi-lo. É isso que acontece. O Senhor separou toda a tribo de Levi, restaurando a sorte dessas pessoas e chamando para servir exclusivamente. Então, meu querido irmão, o Senhor restaura a aliança quebrada. O Senhor pega o amaldiçoado e dá a ele herança, que ele não poderia alcançar de outra forma. Imagina, Deus pega uma tribo desprovida de bênção e dá a ela a bênção maior de todas, que é poder servir o Senhor de todo o coração. Isso é bênção, é isso que o Senhor faz na minha vida e na sua. Então, meu querido irmão, talvez eu estou me dirigindo a pessoas que acham que a vida acabou, que não tem mais o que fazer, que tem alguma espécie de situação que fez no passado e que determina todos os passos do futuro. Isso é mentira. Meu querido irmão, a palavra final é de Deus. Então você pode ter sido uma pessoa até aqui, mas em Cristo você se torna uma nova criatura. Isso é lindo, é algo lindo no Evangelho, porque a proposta do Evangelho não é uma nova mente simplesmente, é uma nova vida. Aquilo que você era, você não é mais. Por isso que eu acredito, irmãos, acredito mesmo em qualquer tipo de mudança em Jesus Cristo. Qualquer tipo de mudança. Tem gente que acha que determinados pecados não tem solução. Eu acredito que tem, porque em Cristo eu já não sou mais o mesmo. Eu sou nova criatura. Eu deixo de ser amaldiçoado para ser um povo exclusivo, consagrado ao Senhor, como aconteceu na vida dos levitas. E também o Senhor revela aqui a sua bondade, porque ele demonstra que perdoa as iniquidades do seu povo. Diz o texto que Moisés clamou 40 dias, versículo 10, e o Senhor ouviu e mais essa vez não quis destruir o povo. O Senhor é misericordioso, irmãos. O Senhor não tem prazer em nos punir, em nos castigar. O Senhor faz isso quando é preciso, porque somos filhos. Mas aqui diz que o Senhor ouviu, porque ele é rico em perdão, rico em misericórdia. E eu pergunto, irmãos, quem teria condições de perdoar dessa forma? Imagina um marido traído no dia do seu casamento. Imagina um marido traído dessa forma, de uma maneira tão escandalosa. Aqui o Senhor perdoa e de uma maneira maravilhosa. A Bíblia diz que o Senhor é capaz de perdoar os nossos pecados, e Deus não tem Alzheimer, tá? Porque o Alzheimer é esquecer sem decidir esquecer. Não sei se você já tentou esquecer algo, a gente não consegue. Se a gente tiver com a nossa mente normal, nós não esquecemos nada. Nada. O Alzheimer nós não temos opção. Nós esquecemos por causa da enfermidade. Agora a Bíblia diz que Deus escolheu não se lembrar dos nossos pecados. Ele é capaz de fazer isso. E Ele perdoa por inteiro, irmãos. Não joga na cara, não nos humilha, nos trata com valor. Essa é a grandeza do Senhor. Então o Senhor é um Deus que restaura a sua aliança permanentemente. O Senhor é um Deus que separa aquele que estava amaldiçoado para servi-lo com exclusividade. O Senhor é aquele que perdoa a iniquidade do seu povo. E o Senhor é aquele que cumpre todas as suas promessas e nos faz avançar. Meu querido irmão, a Bíblia diz claramente que nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam. Lá em Hebreus diz isso. Portanto, diante de uma dificuldade, nós não devemos achar que é o fim. Nós devemos achar que tem um propósito e que o papel nosso é cumprir e obedecer ao Senhor e avançar, porque o Senhor, ele cumpre todas as suas promessas. Aquele povo que Deus tinha dito para Moisés para testá-lo, para que Moisés conhecesse o amor que ele tinha também pelo povo. Quando Deus diz assim, vou destruir esse povo, não é que Deus ia destruir, mas Deus estava fazendo Moisés refletir sobre o amor que ele tinha pelo povo. E Moisés disse, Senhor, não faz isso não. Se eu fizer isso, tira o meu nome do livro da vida. Senhor, não faz isso não. O que vão falar de você? O que vão falar do Senhor? Vão falar que o Senhor não conseguiu levar esse povo até a terra prometida, tirou do Egito para morrer no deserto. Não faça isso, Senhor. E o Senhor ouve a oração, contempla o amor que Moisés tinha para aquele povo e ouve ali a intercessão de Moisés como um tipo de Cristo que também intercede pelo seu povo, que também se sacrifica pelo seu povo, está disposto a morrer pelo seu povo. E o versículo 11 diz, porém o Senhor me disse, levanta-te, fique em pé, põe-te a caminho diante do povo, para que entre e possua a terra que sob juramento prometi dar aos seus pais. Então é o Senhor, meus irmãos, que cumpre toda a sua palavra. E por fim nós temos aqui uma aplicação maravilhosa. Uma pergunta que não podemos esquecer da resposta. O que que o Senhor quer de nós? Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Está aí no versículo de número 12. Ele quer que nós temamos. Ele quer que nós andemos, Ele quer que nós sirvamos. Aqui diz, Ele quer que temas o Senhor teu Deus, antes em todos os seus caminhos, e ames e sirvas ao Senhor. Então, meu irmão, se eu temo ao Senhor, eu penso naquilo que Deus quer, eu tenho medo de magoar a quem só me faz o bem. Andar no caminho do Senhor significa seguir a Bíblia, seguir o GPS, seguir o mapa, seguir aquilo que o Senhor reservou, como diz aqui o versículo 13, para guardar os mandamentos do Senhor e seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Deus não ganha nada com a nossa obediência, quem ganha somos nós. Mas Ele tem prazer em nos ver fazer uma viagem bem-sucedida. Qual é o pai que faz oração assim? Senhor, na jornada do meu filho, Senhor, faça com que ele, o carro dele capote, que os pneus furem, que ele tenha um contratempo, atropele uma vaca, um cachorro, um tatu. Ninguém faz esse tipo de oração. A gente quer que os nossos filhos sigam em segurança, assim também o nosso Pai. Portanto, é a vontade de Deus que andemos segundo os seus caminhos. E mais, que nós amemos e sirvamos ao Senhor enquanto caminhamos. Então, é tudo a motivação, aquilo que me dirige deve ser o temor ao Senhor. O meu norte é a palavra de Deus para me guiar. Eu vou seguir viagem. E na medida da viagem, o Senhor vai me dar serviço. E por amor ao Senhor, eu tenho que parar muitas vezes no caminho e ajudar os que estão também à beira do caminho para se juntarem a mim, para que possam também experimentar essa maravilha do que é viver o Senhor.
Lembre-se que tudo isso é pela graça de Deus, porque Deus se afeiçoou de nós, dos nossos pais, e nos escolheu dentre todos os povos. Quem é escolhido de Deus, irmãos, como diz o versículo 15, não tem uma razão aparente, é porque o Senhor se apegou a nós com amor. Ele simplesmente decidiu nos amar. Já que isso é uma verdade, aqui o autor de Deuteronômio vai dizer assim: circuncidai o vosso coração, circuncidai o vosso coração e não endureçais a cerviz. O que é circuncidar o coração? É tirar do seu coração a carne. Circuncisão era cortar a carne do pênis, do órgão genital masculino. Aquela carne representava que estava sendo separada da carne para Deus. Era um símbolo. E aqui está dizendo: circuncidai o coração, tira a carne do seu coração, tira as suas vontades, seus desejos e viva por propósito de Deus. Tema o Senhor, ande nos seus caminhos, ame e sirva o Senhor. E aqui ele ainda diz: não mais endureçais a vossa serviço. Pare de ter coluna dura, meu querido irmão. Se dobre diante do Senhor, se humilhe diante do Senhor, porque o Senhor é um Deus poderoso. E o caminho do poder, irmãos, é a fraqueza. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Eu me humilho. E cada dia mais o poder de Deus aparece em mim, porque quanto mais eu me diminuo, mais o Senhor cresce. E que convenha isso, convenha que Ele cresça e que nós diminuamos ao longo da caminhada. Que o nosso eu esteja na cruz e que Cristo esteja em nós. Que o nosso eu esteja naquele lugar no qual Cristo morreu por nós. E que o Cristo ressurreto, através do seu Espírito, esteja em nós, nos fazendo viver uma nova vida nele. Porque nós não somos mais os mesmos, irmãos. Como eu falei, nós somos uma nova criatura. Nós hoje que não éramos povo, somos povo separado, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, para cumprir os seus propósitos. E aí, diz aqui que a gente tem que fazer isso porque o Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz acepção de pessoas para julgar. Isso significa, meu querido irmão, que o Senhor, ele julga a qualquer um e ninguém escapa. O rico, o pobre, quem acha que tem desculpa, quem não tem, ele julgará todos sem distinção. E ele não aceita suborno, não tem como subornar Deus. Senhor, faz uma vista grossa que eu faço isso, não tem como. Por isso, meu querido irmão, as recomendações do Senhor são maravilhosas aqui. Aqui diz que o Senhor é aquele que faz justiça ao órfão e à viúva. Esse Senhor que não faz acepção de pessoas, que há de julgar, ele vê como você trata o menos favorecido. O Senhor sabe se você se aproveita de algum irmão seu. Deixa eu dizer, meu irmão, ninguém defraude o seu irmão, é a ordem da palavra do Senhor. Ninguém pode tratar um querido, um pequenino desse, com um ar de uso de objeto, ou tornando aquela pessoa um objeto mesmo, manipulável. Isso é errado, isso é pecado. O Senhor está de olho e Ele julga a causa dos menos favorecidos, do órfão, da viúva. Aqui o Senhor ordena: amem os estrangeiros. A gente está vivendo num tempo de muitos refugiados. Como é que essas pessoas devem ser tratadas? Irmãos, aqui está na Bíblia: ame o estrangeiro, sabe por quê? Porque você também é estrangeiro, você não é daqui, você está em viagem, e outros estão em viagem. Entenda esse contexto. Se você encontrar um refugiado, alguém que é estrangeiro, ame, porque os nossos pais também foram escravos no Egito, e o que nós gostaríamos que os homens fizessem por nós, nós devemos fazer a eles. Ao Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e te chegarás, pelo seu nome jurarás. E eu acho bonito demais esse final, quando ele diz assim: o Senhor Deus é o teu louvor, é o teu Deus. Olha só quem é esse Deus maravilhoso e fiel. Então, meu querido, é o Senhor que restaura a aliança para sempre. É o Senhor que separa um povo para ser seu, para servi-lo. Um povo que antes era amaldiçoado. A tribo dos levitas que eu estou dizendo aqui. Perdoa a iniquidade do seu povo. O Senhor tinha dito que destruiria e não destruiu. O Senhor também é aquele que cumpre todas as suas promessas. E o que Ele quer de nós? Que nós temamos a Ele, que nós andemos nos seus caminhos e que nós sirvamos de todo o coração e de toda a alma. E esse Deus é poderoso, irmãos. Ele é fiel. E ele diz assim, Moisés termina dizendo: olhem, com 70 almas vocês saíram, e olha só, olha para o lado agora, somos como as estrelas do céu. E eu queria terminar dizendo isso para você, meu querido irmão. Você já experimentou todas essas bênçãos? Você já viu o Senhor restaurando com você a sua aliança? Você já viu o Senhor mudando a sua sorte? Você estava longe, Ele mudou a sua sorte para que você pudesse servi-lo. Perdoou a sua iniquidade, o seu pecado, aquilo que você achava que não tinha mais como mudar, o Senhor te mudou. Você tem experimentado que o Senhor é fiel em cumprir todas as suas promessas? Porque eu quero dizer para você, meu irmão, olhe onde você estava, olhe onde você está. Olhe quem você era e olhe até onde o Senhor trouxe na sua jornada. O Deus de ontem é o mesmo de hoje e será eternamente. Um grande beijo. Amanhã nós continuamos o nosso estudo em Deuteronômio. E até mais, meu irmão.